Olá pessoal, no vídeo de hoje, o tema principal é por que não assisto mais MMA, né? UFC em si e outras lutas, né, que pregam o excesso da violência, né? Isso já tem uns 4 ou 5 anos que eu deixei de assistir o MMA, mas recentemente um colega de trabalho me mandou um vídeo daquela luta do Popó, que teve aquela brigaiada, né? Aquela violência exacerbada, onde o público queria violências e mais violências. E aqui a gente pega alguns comentários, né, do pessoal que comentava no vídeo aqui, ó. Essa é a primeira vez que a luta começa depois da luta, né? Que outro vai e fala, o entretenimento começa quando o trabalho termina. Imagina pagar o ingresso para assistir uma luta e ainda ganhar esse espetáculo de brinde. Não era isso que a gente esperava. Era exatamente isso que a gente esperava. Pois é, pessoal. O que me afastou justamente de assistir esse UFC em geral, essas lutas agressivas. Olha que eu sou praticante de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, pratico há 8 anos. E simplesmente tomei a decisão de não querer assistir mais, não me importar mais com isso, porque a gente vê aqui uma exploração da luta, né? A exploração comercial do homem contra o próprio homem, né? Tudo em volta do lucro, a busca pelo prazer para dar para o público, né? Então, com quanto mais violência tiver, melhor será. Então, a gente questiona, né, se realmente evoluímos, quesito moral, ou não evoluímos, se o que difere a gente lá dos gladiadores de Roma, né? Você pegar aqui a vida de Roma como é que era, o que diferencia a sociedade moderna daquele período anterior, né? Apenas um conjuntozinho de regras e leis que banem a morte cruel. Então, por trás disso daí vai provando que a sociedade, em termos de ética e moral, ela não evoluiu. Na verdade, a tecnologia foi justamente para ressaltar, né, o bárbaro que há entre nós. E os índices de violência são tão grandes, se a gente pegar um paralelo também, né, da questão ética, aqueles crimes bárbaros que acontecem lá no Rio de Janeiro, que é um excesso de crueldade, né, um prazer sádico em colocar pessoas no pneu e vê-las queimando até a morte. Então, muitas vezes a gente questiona, né? Essa violência seria algo criado pelo próprio sistema, pelo sistema capitalista, ou também seria algo já inato no ser humano? Se a gente pegar aqui o Dan White, ele, ele constrói seu império aqui na era Trump, né, ganhando e ganhando cada vez mais dinheiro, explorando, né, do comércio da violência e dando aquele prazer sádico para os espectadores que querem ver esse espetáculo. Então a gente pode ver que tem uma culpa, dois lados, né? Primeiro de um público que ama, mas ama mesmo prazer de ver o outro sofrer, de ver a violência em si. E de outro lado, né, o comércio da violência que identifica, né, o capitalismo, na verdade, ele vai identificar que a pessoa como um todo gosta e vai dar aquilo que eles realmente querem. Por exemplo, a gente vê o capitalismo em relação ao consumidor,
A gente poderia basicamente ver o capitalismo dessa forma, fazendo uma comparação, uma analogia, voltando aqui a uma lanchonete. O público, na verdade, seria os clientes que adoram comer comida super gordurosa, né? Os empresários são os donos da lanchonete. E o esporte violento seria aquele hambúrguer ultra gorduroso. Então quer dizer o quê? O capitalismo ele se tornaria, na verdade, amoral. Ele seria um sistema amoral. Ele vai dar aquilo que o público quer. A questão que a gente volta é o seguinte: seria a violência ela inata no próprio homem, como o medo, a coragem, ou seria algo construído pelo próprio sistema? Então, se a gente for ver de acordo com o que o capitalismo identifica aquilo e dá aquilo que o público quer, a gente cai no princípio dos pensadores contratualistas, os pensadores materialistas, como Thomas Hobbes, como Maquiavel. Ele vai falar que o homem é o lobo do homem. É uma guerra de todos contra todos. Ou seja, a nossa natureza ela está implícita, né, um aspecto de selvageria, onde nossos instintos são voltados para o prazer egoísta. Então, isso geraria uma luta de todos contra todos. E se não existisse um Estado forte, coeso, para controlar essa situação do homem, nós cairíamos num verdadeiro estado de selvageria. Esse que é o cerne da questão. Então, quando nós olhamos o UFC, o público quer essa violência, quer resgatar esse instinto inato. Então, compartilhar com isso, compartilhar com uma situação que vai resgatar meu lado primitivo, eu resolvi não assistir mais. Não assistir mais. Porque uma coisa é reconhecer, uma coisa é quando nós reconhecemos esse lado ruim na gente. E a outra é quando nós compactuamos, né, com isso, compactuamos com a indústria do entretenimento, que reconhece essa faceta, entre aspas, maligna do ser humano, e tudo por causa do lucro, eles conseguem empurrar, deixar ativo esse lado obscuro do ser humano. Então, por causa disso, eu resolvi não assistir mais e não, como poderia dizer, não querer mais alimentar essa máquina, né? Então, Carlos, você está querendo dizer que deveríamos, né, abolir as artes marciais? Não, não é bem isso, não. As artes marciais, ela tem a luta não é para um público geral. Ali eles não exaltam, né, o comércio. Ali a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, jiu-jitsu, karatê, judô, né, eles ressaltam mais a disciplina, né, o controle da violência, saber se defender, o respeito ao outro no tatame, não envolve o público, mas o próprio indivíduo, em tentar resolver situações difíceis. No momento ali que vai ser finalizado, entra o elemento ético de soltar para não machucar o companheiro de treino, diferente do UFC, que ali usa da própria arte marcial, né, para poder angariar dinheiro. Isso coloca também outra questão da hipocrisia que é a sociedade moderna, que por um lado ela é do que é hoje por causa apenas de regras e de leis que controlam a situação, porque se fosse o contrário, nós estaríamos voltando lá para o lado bárbaro, para o lado primitivo de quando era a Roma antiga. Então a gente tem que fazer uma escolha. Ou exaltar esse lado bárbaro, esse lado violento que há entre nós, sentindo prazer, compactuando com a violência em si, ou de outro lado, reconhecer isso, não compactuar
e exaltar o outro lado, que é o lado da, como poderia dizer, o lado da educação, o lado da cultura e o lado do respeito entre os seres humanos, né? Seria uma, poderia dizer, o Enéas, uma busca pelo humanismo, né, que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, está se perdendo a cada dia, exaltando assim o lado mais perverso do ser humano. Então seria isso, agradeço a vocês, espero que tenham entendido meu ponto de vista sobre não compactuar com esse sistema que usa o lucro para poder destacar um lado perverso que o ser humano tem. Não quer dizer que eu não gosto, porque esse lado também existe dentro de mim. O que eu não quero é compactuar com isso, sabendo que existe uma indústria do entretenimento que reconheceu e que descobre esse lado nosso e explora isso para poder angariar lucros. Então é isso, pessoal, e até a próxima.